Era uma noite silenciosa. Dentro de uma casa bem humilde, uma garotinha chorava, pedindo pela mãe. Assustada com a situação, a mãe correu até o marido, Shu, e o segurou pela perna, tentando impedi-lo. Ela estava desesperada, com medo de que ele quisesse entregar a filha de Juan Juan como forma de pagar uma dívida antiga. Sem saber o que mais fazer, disse que trabalharia mais horas e que daria um jeito de pagar tudo o que deviam a Jui. Enquanto isso, o pai segurava a filha nos braços. A menina esticava os bracinhos, querendo voltar para a mãe. Shen continuava nervoso, repetindo que o dinheiro da esposa não era suficiente. Ele gritava, lembrando da dívida com Jui e dizendo que a situação era perigosa. Em um momento de fúria, segurou a mulher pelos cabelos e gritou que precisavam resolver aquilo logo. Depois disso, ainda com a filha no colo, ele balançou o braço com força e acabou acertando o rosto da esposa. Ela caiu para o lado. Sem olhar para trás, ele caminhou em direção à porta da casa, levando a menina com ele. A filha, assustada, gritava chamando pela mãe. A mulher, machucada, caiu no chão e esticou os braços, pedindo com firmeza que o marido devolvesse sua filha. Muito abalada e com raiva, ela o chamou de um nome ofensivo e correu até ele, tentando impedir que ele levasse a criança. Ela o agarrou por trás e insistiu que devolvesse a menina. Shen tentou se desviar, mas a mulher conseguiu puxar a filha de volta e o empurrou com a cabeça. Nesse momento, ele pisou sem querer em uma garrafa que estava no chão. Ele escorregou, não conseguiu se equilibrar e caiu com força. Ficou inconsciente no chão. Sua esposa, ainda assustada, abraçou a filha com força. Ele ficou completamente parado no chão. A mulher bateu a cabeça na queda, e surgiu um pouco de sangue perto dela. Mesmo assim, ela continuou protegendo a filha, que estava muito assustada, chorando e dizendo que estava com medo. A mãe tentou acalmar a menina, dizendo que o pior já tinha passado. Continuou abraçando a filha, tentando confortá-la. Shen continuava desacordado no chão. De repente, a porta foi arrombada por um homem ameaçador. Ele veio cobrar uma dívida antiga de Shen. Viu o rapaz caído e machucado, com sangue perto da cabeça, e mesmo assim exigiu o pagamento. Demonstrava desprezo pela situação. O homem se virou bravo para a esposa de Shen e perguntou se tudo o que ela havia dito era verdade. A mulher ficou em silêncio, olhando para o marido no chão, com a filha assustada ao seu lado. Com firmeza, ela mandou os homens irem embora da casa. Os vizinhos ficaram assustados quando ouviram barulhos vindos da casa. O líder dos cobradores olhou para a porta e percebeu que várias pessoas estavam tentando ver o que estava acontecendo lá dentro. Ele ficou irritado e gritou para que todos fossem embora, dizendo que eles não eram criminosos, apenas estavam ali para cobrar uma dívida. Mesmo assim, um senhor na porta questionou, desconfiado, porque estavam se envolvendo com crianças. O chefe, agora muito bravo, perguntou se o homem realmente queria se meter naquela situação. Fez uma ameaça indireta, dizendo que se ele insistisse, poderia acabar tendo problemas também. As pessoas ao redor, assustadas, decidiram ir embora. Não queriam se envolver. O chefe então olhou novamente para a mulher dentro da casa e disse em voz alta que eles ainda não tinham terminado o que vieram fazer. Nesse momento, a mulher pegou uma faca, determinada a se defender. Ela avisou para ninguém se aproximar dela ou da filha. Estava disposta a protegê-la a qualquer custo. Os cobradores acharam graça da situação, como se não levassem a sério a atitude dela. O chefe se aproximou e, com um tom debochado, disse que também já tinha começado assim, lidando com objetos perigosos. Ele conseguiu tirar a faca da mão dela e comentou com outro cobrador que, naquela época, ela nem existia ainda. Com raiva, ele fez um gesto rápido, e a mulher acabou se ferindo. Os outros cobradores ficaram surpresos com o que aconteceu. Um deles comentou, admirado, sobre a técnica do chefe. A mulher, agora assustada, segurava sua roupa, tentando se manter firme apesar do medo. O homem cortou parte da própria camisa. Um dos cobradores, segurando a faca, olhou com raiva para a moça e fez um comentário maldoso, dizendo que o rapaz tinha escolhido bem. O chefe da gangue, com expressão de nojo, desviou o olhar. Nesse momento, a jovem, tomada pelo medo e pela coragem, mordeu o ombro do chefe com toda a força que conseguiu. Irritado com a reação dela, o chefe mandou que os outros a levassem embora. Uma moça que estava ali por perto, muito assustada, viu tudo acontecer. A filha da mulher principal estendeu as mãos, desesperada, chamando pela mãe. Um dos homens pegou a menina no colo, e a mãe entrou em pânico, pedindo que devolvessem sua filha. Ela implorou que a deixassem em paz e disse que faria qualquer coisa para proteger a filha. O chefe respondeu com frieza, dizendo que tiraria tudo dela. Mas a mulher, firme, gritou que eles ainda enfrentariam as consequências por suas ações. Ela falou sobre justiça e que ninguém escapa do que faz de errado. O líder, desafiador, disse que nem mesmo os céus poderiam impedi-lo agora. Mas, naquele exato momento, um clarão surgiu no céu, e um raio caiu com força, atravessando o teto do prédio. As pessoas presentes ficaram em choque com o que viram. O raio atingiu diretamente o corpo de Shen, que ainda estava caído no chão. Todos ficaram paralisados de medo e surpresa. A jovem Park Jean se virou,
confusa com o que estava acontecendo. A recepcionista também não entendeu. De repente, Shen se levantou, ainda ferido, mas com um novo olhar, ele agarrou com força a mão de um dos cobradores. O chefe ficou sem reação, sem acreditar no que estava vendo. Como aquele homem tinha se levantado depois de tudo? Uma das pessoas chamou Shen pelo nome. Perplexa, Shen ficou parado por um momento, percebendo que tinha voltado à vida, mesmo estando à beira da morte segundos antes. A situação estava ficando fora de controle e precisava ser resolvida rapidamente. O personagem principal, irritado com tudo o que estava acontecendo, exigiu que os cobradores soltassem a criança e chamassem seus companheiros. Com um olhar firme, ele ordenou que um dos homens assustados fosse embora dali imediatamente. Os outros, parados, não sabiam como reagir. Estavam confusos com a coragem do protagonista. De repente, um dos cobradores riu alto, dizendo que ele só podia estar maluco. Esse mesmo homem pegou uma espada enorme, furioso por ter sido mandado embora. O chefe também se preparou para lutar, gritando que enfrentaria Shen ali mesmo. Shen, calmo, levantou a mão e bloqueou o ataque do líder. Seus olhos brilharam, ativando uma energia especial conhecida como Assembleia Divina de Lu Tian. Com um golpe poderoso, Shen empurrou o homem para longe, decidido a não recuar. Em seguida, segurou o braço do chefe com firmeza e o torceu, fazendo com que ele soltasse a arma. O chefe gritou de dor, e todos ao redor ficaram chocados com a força do protagonista. Os demais cobradores não conseguiam acreditar no que haviam acabado de testemunhar. O chefe, mesmo ferido, olhava para Shen com raiva, mas o protagonista permaneceu em silêncio. Enquanto isso, outro homem segurava uma garotinha nos braços e, furioso, questionou como Shen ousava enfrentar seu chefe daquela maneira. Mas Shen respondeu com um golpe certeiro, fazendo o homem recuar. O impacto foi tão forte que o líder caiu no chão e acabou esbarrando em um dos seus próprios aliados. Outro dos cobradores correu para ajudar o chefe e, indignado, apontou o dedo para Shen, mandando os outros o capturarem. Porém, alguns começaram a hesitar. Um dos lutadores, ao ver a força de Shen, ficou assustado e preferiu fugir. O chefe, surpreso, viu dois de seus companheiros correndo em direção à saída. Com raiva, murmurou que parecia não haver mais lealdade no mundo. Machucado, ele se apoiou em um dos seus aliados e disse que ainda existiam pessoas leais. Ele então apontou para Shen, exigindo que um dos subordinados o enfrentasse, prometendo uma promoção em troca. Porém, o homem se recusou. Correu em direção à porta e, antes de sair, gritou um adeus ao chefe, dizendo que avisaria Park Jean sobre tudo o que havia acontecido, e que ela viria cuidar do resto. O personagem principal se aproximou devagar por trás do chefe, que ficou com medo ao perceber que ninguém mais estava para protegê-lo. O líder ficou assustado e pediu para que o protagonista não machucasse Park Jean, sua filha. Com desgosto, ele ordenou que ele saísse dali. De repente, o chefe se levantou assustado e saiu correndo para a rua, prometendo se vingar do protagonista. Ele deixou a casa sozinho, onde estavam sua esposa e sua filha, ambas muito assustadas. A mulher recuperou a calma, se aproximou do protagonista e chamou ele pelo nome. A filha, com a voz trêmula, continuava chamando a mãe. A mulher a abraçou e pediu desculpas por todo o medo que a menina tinha passado. O protagonista então disse para sua esposa e filha que arrumassem as coisas rápido e fossem embora. Elas olharam para ele, preocupadas, enquanto ele, com o rosto machucado e sujo de sangue, as observava silenciosamente. A esposa juntou coragem e perguntou o que ele planejava fazer. Ele queria responder, mas sentiu uma dor forte no corpo e caiu de joelhos, segurando a cabeça. A filha e a mãe ficaram assustadas, olhando para ele. Shen percebeu que seu corpo estava muito machucado, e ele não conseguia mais se curar sozinho. Olhou para o chão e viu manchas de sangue. A mulher segurou o menino, preocupada, perguntando o que estava acontecendo. Mesmo cansado e machucado, Shen encontrou forças para olhar para a esposa e pedir ajuda para se curar. Ela respondeu com cuidado e apoio. Ele queria pedir dinheiro para ir ao hospital, mas não tinha mais nada. Tentou até pedir ajuda aos vizinhos. Então, Shen pegou a mão da mulher com firmeza, e ela se acalmou. A menina também se aproximou da mãe, curiosa e tímida, perguntando o que estava acontecendo. O protagonista e a esposa olharam para ela, em silêncio, sem saber o que responder. Shen estava sentado ao lado dela. A filha correu feliz até os dois e disse que também queria brincar.
A mulher, mais séria, pediu para a menina ir dormir, dizendo que brincariam no dia seguinte. O protagonista ficou quieto, sentado perto deles. A menina olhou para os pais com curiosidade e perguntou de forma engraçada com o que poderia cobrir a cabeça. A mãe, um pouco irritada, mandou a filha ir para a cama e não levantar mais. A menina então pulou na cama e fechou os olhos, prometendo que ouviria a mãe. De repente, ouviram um barulho atrás deles. A mulher se assustou e se virou. Shen então a puxou para perto e a beijou com amor. Ela sentiu que ele estava diferente, como se tivesse mudado depois de ter expulsado os problemas que tinham na casa. Shen juntou as mãos atrás dela e uma luz suave apareceu ao redor. Ele usou um poder especial chamado Caverna Divina, que ajuda a curar e trazer equilíbrio, trazendo força e calma. Shen começou a usar essa energia para ajudar a curar o corpo dela, restaurando suas forças e fazendo o bem acontecer. Enquanto isso, perto dali, um lutador treinava, batendo com força em um saco de pancadas, praticando seus golpes. Ele se movimentava rápido, concentrado, observando o saco balançar com cada golpe. De repente, apareceu um pouco de sangue no equipamento de treino. Parecia que havia algo ou alguém dentro dele. O lutador olhou para o saco de pancadas e disse que era bom poder liberar a raiva assim, como se estivesse batendo na alma de alguém. Uma voz veio de dentro do saco, com um tom divertido. O homem preso lá parecia zangado e lembrou Park Jean que ele deveria ter deixado a esposa e o filho em paz. O lutador ficou em silêncio, ouvindo tudo. Park Jean então se virou e começou a andar em direção à saída. Ele falou para a voz no saco que sempre cumpre sua palavra. O lutador colocou uma toalha nos ombros e disse que precisava desabafar um pouco. Ele ficou perto do saco de pancadas, parecendo até feliz. A voz dentro do saco gritava que Park Jean pagaria por tudo que fez. De repente, um chefe assustado entrou na sala com seus homens e chamou Park Jean. Park Jean respondeu, com a voz firme, que eles ainda não tinham conseguido o que queriam. Ele tirou a toalha dos ombros, com nojo, e falou que já tinha explicado várias vezes as condições para o chefe. Park Jean ficou em posição de luta e disse com raiva para todos que a menina era muito importante para o chefe. Então, ele bateu forte no saco de pancadas, e alguém que estava por perto caiu. O chefe e seus homens ficaram assustados ao ouvir o que Park Jean disse. Park Jean olhou para o homem que estava caído e disse que não podia errar. Ele se afastou, com nojo, e falou para os seus homens que eles nem conseguiam lidar com um chefe tão fraco. Um dos bandidos falou, animado, que Park Jean era o responsável por tudo aquilo. Shen ficou com raiva, mas logo se acalmou e ficou meio parado, como se estivesse voltando à vida. Park Jean ficou em silêncio, olhou para um dos homens com desprezo e observou sua mão. Ele percebeu que a mão do chefe estava toda enfaixada. Park Jean se aproximou e perguntou com firmeza como ele havia quebrado a mão. Ele segurou o braço do homem com força e o torceu, quebrando o braço do chefe. O homem gritou de dor, sentindo a dor forte no braço. Park Jean então mandou seus homens tirarem o chefe dali. Os bandidos pegaram o chefe e o levaram para fora, enquanto ele pedia para Park Jean lhe dar outra chance. O chefe olhou para o lado, irritado. Ele ordenou que seus homens pegassem as armas e seguissem a mulher juntos. Enquanto isso, o personagem principal estava em casa com sua esposa. Lá fora, o dia estava claro e tranquilo. A esposa se sentou no chão, respirou fundo e fechou os olhos por um momento. Shen se inclinou para frente e puxou a esposa para perto, e ela o abraçou. O personagem principal olhou para a mulher e agradeceu por tê-lo ajudado. A esposa olhou pensativa para o lado e comentou que ele não parecia com o marido que ela conhecia. Ela disse que seu marido nunca fora tão gentil, nem despertava esse tipo de sentimento nela. A esposa então olhou atentamente para o menino e perguntou, com firmeza, quem ele era. Shen respondeu que ele era um ser celestial, um imortal que desceu ao mundo por causa de um desastre. Zhang Tianchen era a encarnação mortal do protagonista que vivia entre as pessoas. Aconteceu que a alma do menino havia sido levada pelo vento devido a um ferimento grave, e o personagem principal conseguiu assumir o controle do corpo. A esposa ficou surpresa e perguntou se ele era realmente um deus. Shen confirmou, com firmeza, que tudo era exatamente assim. Nesse momento, a filha deles acordou e perguntou, com um pouco de aborrecimento, se eles já tinham terminado de brincar. Huan, com fome, perguntou se podia se levantar. A mãe, preocupada, disse para ela se apressar e prometeu preparar algo para comer. A menina respondeu, brincando, que só estava distraindo a mãe um pouco. O casal então percebeu que seus estômagos estavam roncando de fome. A esposa olhou para Shen com um sorriso e perguntou, brincando, se os imortais também precisavam comer. Eles
responderam que ela era muito atrevida. A esposa se levantou e disse que iria preparar a comida da menina. Ela ligou o fogão e começou a cozinhar macarrão numa panela com água. Vão olhou para a panela com vontade e perguntou se colocaria um ovo no macarrão. A mãe respondeu que sim, acrescentaria um ovo. Enquanto isso, Shen ficou parado na sala dos fundos, observando a esposa e a filha perto do fogão. Ele pensou consigo mesmo que havia passado 10.000 anos estudando Tão e agora sentia que finalmente tinha um lar. De olhos fechados, ele disse para si mesmo que tudo estava maravilhoso. De repente, alguém bateu com força na porta do apartamento, tentando entrar. Park Jean e seus homens invadiram o local. Eles olharam para as pessoas com raiva ao entrar. A esposa ficou muito assustada ao ver os estranhos. Shen se virou, demonstrando desgosto. A mulher ficou tão assustada que deixou cair a tigela de comida, que começou a escorregar. Shen rapidamente se inclinou e conseguiu pegar a tigela de macarrão antes que caísse no chão. O protagonista se virou e perguntou, com nojo, aos visitantes, quem são eles? A esposa, assustada, respondeu que o irmão de Park Jean havia vindo até eles. O homem olhou para o protagonista em silêncio, observando-o atentamente, enquanto a filha segurava a perna da mãe, tremendo de medo. Calmamente, o protagonista continuou comendo e disse para a esposa e a filha que ninguém poderia machucá-las agora, pois ele estava completamente recuperado. O homem olhou com raiva para o menino e falou que ele trabalhava para aquele velho senhor. Insatisfeito, o protagonista mandou os visitantes embora, prometendo perdoá-los. De repente, ele viu um disco de metal voando perigosamente em sua direção. Park Jean balançou o braço com força e acertou o protagonista com a mão. O menino estendeu a mão para se defender, enquanto o lutador desferiu um golpe poderoso que destruiu a mesa. Shen foi lançado para o lado, caindo no chão. Park Jean, irritado, observava a cena. A filha e a mãe chamavam por Shen, preocupadas. Park Jean se afastou satisfeito, rodeado por seus seguidores. Ele disse que seus homens não estavam conseguindo lidar com aquele inimigo. Um subordinado, furioso, perguntou o que fariam com a mulher presente. Park Jean respondeu que os homens poderiam fazer o que quisessem com ela, mas depois deveriam garantir que ninguém encontrasse seu corpo. O bandido olhou para a mulher com desejo e raiva, estendendo a mão em sua direção. Assustada, a mulher chamou pelo marido e abraçou a filha, que também estava com medo. De repente, Shen saltou e chutou um dos agressores com toda sua força, fazendo-o voar para o lado. Park Jean e seus homens ficaram surpresos. Shen caiu no chão após o impacto. Sua esposa, preocupada, gritou seu nome. Park Jean acendeu um cigarro, olhando maliciosamente para Shen, e comentou sobre seu poder. Ele percebeu que havia uma força sobre-humana naquele jovem. O lutador estudou o protagonista com atenção, sentindo uma estranha energia dentro dele. Park Jean avançou correndo, gritando que havia subestimado Shen. Mas Shen desviou do ataque com rapidez e habilidade. A mão do protagonista se moveu rapidamente sobre a cabeça do adversário. Ele olhou para a esposa e a filha, percebendo que precisava protegê-las a qualquer custo. De repente, estendeu a mão para frente e bloqueou o ataque com firmeza. Park Jean estava à frente, com uma garotinha assustada segurando a mão da mãe logo atrás. De repente, ele sentiu uma dor intensa no braço, percebeu que estava lesionado. Com raiva, gritou e ouviu um estalo vindo da mão. Virando-se, preparou-se para atacar o protagonista, reclamando sobre os sacos de pancada. Os melhores sacos de pancada são feitos de pessoas vivas, disse com firmeza. O lutador encarou o adversário e o desafiou a não recuar até alcançar seu limite na luta. Shen tentou se defender com a mão, bloqueando o golpe, mas sentiu seu corpo enfraquecido. Com determinação, ele olhou para frente e lembrou da técnica especial que poderia usar. Levantou a mão à sua frente. Essa nova técnica não exigia esforço físico. Shen levou a mão à cabeça, sabendo que precisava estar forte para usá-la. Ele ativou o pensamento divino Luotian, e uma aura brilhante envolveu seu corpo. Seus olhos se abriram, brilhando intensamente, enquanto ele despertava uma consciência divina, fruto de anos de treino mental e físico. Park Jean balançou o braço para desferir um golpe amplo, mirando a cabeça do protagonista, mas ficou surpreso com a postura firme e confiante de Shen. O protagonista observou atentamente o punho vindo em sua direção, lembrando de toda sua prática. Seus olhos brilhavam, dominando as habilidades de boxe, enquanto se preparava para canalizar sua força interior. Shen estendeu a mão para bloquear o soco.
Park Jean ficou surpreso, sem entender o que acontecia. De repente, Shen segurou a mão do adversário, girou rapidamente e aplicou um golpe controlado com o cotovelo. Com anos de experiência, o garoto dominava a arte de unir energia e técnica em seus movimentos. Park Jean se virou, furioso, encarando o garoto e o chamando com desdém. Shen se preparou para continuar a luta com toda sua força. O chefe gritou ameaçador, prometendo vencê-lo. Shen levantou abruptamente a perna, bloqueando o chute do oponente. O homem se abaixou, preparando-se para atacar novamente. Após anos de prática, ele era um lutador experiente, que trazia habilidade e estratégia para a luta. Mas Shen não hesitou. Desferiu um golpe poderoso no estômago do inimigo, com técnica e precisão. O bandido desviou o olhar, surpreso, ao ver Park Jean cair inconsciente no chão. Os lutadores avançaram contra o protagonista de todos os lados, empunhando suas armas. Os olhos dele brilharam intensamente. Ele sentiu o peso de 50 anos de treino e uma compreensão profunda do caminho marcial. Com golpes precisos e poderosos, afastou todos os adversários. O chefe, assustado, perguntou com raiva se ele sabia quem estava por trás daquela luta. Um símbolo mágico começou a brilhar na testa do protagonista. Era o olho do céu. Park Jean encarou o garoto e avisou que uma figura poderosa estava apoiando ele, e que era melhor não mexer com ela. Shen então estendeu a mão em direção à garganta do bandido. Park Jean, com um tom severo, o advertiu para não ousar fazer isso. De repente, o protagonista arrancou um medalhão do peito do homem à sua frente. Park Jean ofegou, exausto, e sentou-se no chão. Com raiva, perguntou ao garoto como ele havia descoberto aquilo. Shen olhou atentamente para o talismã mágico em sua mão e disse, pensativo, que tudo aquilo fazia sentido. Ele examinou o amuleto cuidadosamente. Nele, havia a imagem de um rosto demoníaco. O protagonista pressionou a mão sobre o amuleto, e dele emergiu uma pequena criatura com aparência demoníaca, um monstro vermelho-fogo que o encarou. Shen olhou para a criatura com desaprovação e a repreendeu severamente. Segurando o amuleto firme, ele ativou um poder divino. Uma enorme figura azulada, parecida com um Buda, apareceu atrás dele. O monstro demoníaco, assustado, recuou para dentro do amuleto. Shen olhou pensativamente para frente e comentou que a situação estava ficando interessante. Ele suspeitava que a técnica Yin Shan estivesse relacionada ao domínio do espírito interior. O protagonista analisou a imagem do demônio no amuleto e concluiu que a criatura estava drenando energia vital de seu portador, em troca de conceder uma grande força de combate. Park Jean tinha cerca de 30 anos. Shen compreendeu porque seu corpo físico era inferior ao do oponente. Por trás dele havia a essência do novo mundo. Park Jean sentou-se no chão, em frente ao protagonista, reconhecendo que não conseguiria vencê-lo. Com um tom resignado, pediu para que Shen poupasse a vida da garota e disse que não precisava mais dela. Shen olhou firme para o homem assustado e o mandou embora com determinação. Ele deu um passo para o lado e viu Park Jin saindo para a rua com seus companheiros derrotados. O protagonista entrou na sala, e sua filha correu até ele alegre, de braços abertos. Shen a pegou nos braços, e ela o abraçou, dizendo que ele era muito forte. Shen ficou envergonhado com o carinho da filha e a olhou, surpreso, sem entender muito bem por que ela o admirava tanto. O beijo aqueceu o coração do rapaz. Ele segurava a filha nos braços e perguntou, brincando, será que ele é realmente bonito? Juan respondeu com alegria para a companhia que, sim, ele era realmente bonito. A anfitriã se aproximou devagar e disse ao protagonista que ele precisava ir com ela rapidamente. Ela o lembrou do garoto que havia deixado Park Jean escapar no dia anterior. Agora, esse bandido poderia atrair pessoas ainda mais perigosas. Ansiosa, a recepcionista sugeriu que o protagonista organizasse suas coisas o mais rápido possível. Shen abraçou a esposa e explicou que deixou o bandido fugir de propósito. O companheiro, ainda enojado, perguntou ao menino, por que você deixou Park Jean ir? Shen explicou à esposa que a aura espiritual no mundo mortal era muito fraca e que levaria mais tempo para aperfeiçoá-la por meditação. Ele mostrou o medalhão mágico que segurava e disse que a pessoa por trás de Park Jean era um cultivador solitário que permaneceu neste mundo após a divisão entre humanos e imortais. O artefato poderia ser útil para aprimorar a si mesmo e a esposa. A anfitriã ficou surpresa quando o menino contou que planejava melhorar ao lado dela. Shen perguntou à companheira se ela queria trabalhar no autoaperfeiçoamento com ele e alcançar a imortalidade. A filha agarrou a mão do pai e perguntou animada se poderiam voar juntos. A menina estava muito feliz, era exatamente isso que ela queria. Juan abriu os braços com entusiasmo e gritou que queria voar com o pai.
A aeromoça perguntou ao menino como ele pretendia treinar com a filha. Shen respondeu que a filha tinha um corpo com a essência inata de uma criança especial. Jean decidiu preparar pílulas para Huan, que pediu ao pai, astuciosamente, que fizesse algumas pílulas doces e saborosas. Shen sorriu para a filha e prometeu que faria doces para ela. Feliz, a menina segurou a mão do pai e disse que não recusaria. O protagonista explicou à esposa que seus corpos já eram adultos, e a essência inata havia desaparecido. Agora, o melhor caminho seria praticar o método de cultivo duplo. Shen abraçou a mulher e disse que não podiam perder tempo, precisavam começar imediatamente para se preparar para os novos desafios. A anfitriã ficou surpresa ao perceber que o menino sugeriu treinar em plena luz do dia. Huan correu até os pais e gritou animadamente que eles precisavam treinar duro. A menina correu até a saída e avisou que ia dar uma volta. A mãe pediu para que ela não se afastasse muito. Curiosa, espiou por trás da porta e perguntou à mãe se seria suficiente apenas ir almoçar caminhando. Com cuidado, Shen colocou os pés nos pés da esposa, e ambos assumiram posturas meditativas semelhantes às do yoga. Uma energia luminosa começou a envolver os dois. Ele iniciou o procedimento de realinhamento dos ligamentos e restauração da energia vital pós-parto. A mulher, de olhos fechados, sentia uma calma estranha, e um calor suave emanava de seu corpo. A anfitriã, surpresa, comentou que parecia que eles estavam em uma fonte termal. Em outra parte da cidade, um garoto estava sentado em um sofá abraçando uma garota. Ele pegou um microfone e a convidou a cantar junto. Havia garrafas na mesa à sua frente, e o cliente cantava alegremente uma música animada. De repente, a porta da sala se abriu e Park Jean entrou correndo, chamando pelo jovem mestre com entusiasmo. O menino, com uma expressão de desdém, perguntou ao convidado se ele havia trazido o que foi solicitado. O homem, assustado, caiu de joelhos e implorou pelo perdão do jovem mestre. Park Jean comentou animado que o protagonista parecia uma pessoa comum, mas que de repente se tornará incrivelmente forte. O homem explicou, com voz trêmula, que seus irmãos estavam com ele, arriscando tudo para ajudar. O menino se mostrou ainda mais imponente, segurando o microfone com firmeza e lançando um olhar ameaçador ao visitante. De repente, o garoto ficou irritado, apertou a mão com força e esmagou o microfone. Park Jean se curvou diante dele, assustado, implorando para que poupasse sua vida. O jovem mestre então se acalmou e disse que, às vezes, até mesmo após uma derrota, pode haver recompensas. Ele olhou para o homem e anunciou que, por seus grandes serviços, queria lhe conceder uma recompensa. A garota ao lado do garoto olhou para ele com medo, mas logo jogou-se nos braços do homem, pedindo para que a levasse e se divertisse. Park Jean segurou a garota assustada com cuidado. Com raiva, ele agradeceu ao garoto pela recompensa. O jovem mestre olhou fixamente para seu subordinado e sorriu com malícia. Lançou um olhar intenso para o homem e estendeu a mão para segurá-lo pelo braço. Ele colocou a mão sobre a cabeça do homem assustado e aplicou uma pressão firme. Park Jin chamou o jovem mestre, preocupado. Acima da cabeça do homem, uma aura escura começou a se formar. Park Jean perguntou, incomodado, por que seu chefe está fazendo isso? O jovem mestre continuou pressionando a cabeça do homem, dizendo com firmeza que tinha o poder tanto para recompensar quanto para punir. Park Jin, com voz severa, afirmou que já havia concedido uma recompensa por aquele ato, mas que não poderia permitir que a garota fosse levada. O homem gritou com raiva para seu subordinado, acusando-o de ter perdido o artefato mágico que lhe foi confiado. Ele avisou que isso poderia trazer consequências. Uma aura negra emergiu da cabeça de Park Jean. O jovem mestre colocou a mão sobre a cabeça do homem e extraiu uma massa escura de energia. O lutador abaixou a cabeça, exausto, com uma aura negra entre as mãos, e chamou seu subordinado inútil. A garota ao lado ficou muito assustada com a cena. Ela absorveu uma parte daquela energia negra para dentro de si e disse, com desgosto, que teria que agir sozinha. A moça assustada pediu ao rapaz que fosse embora, virou-se e olhou seriamente para a namorada. Ele respondeu que seu tempo ainda não havia terminado. O jovem mestre apontou para a cabeça do homem, preparando-se para acabar com ele. Tocou a cabeça do homem com o dedo e ativou a técnica limpeza dos 7 demônios. De repente, Park Jean começou a se transformar. Sua cabeça ficou branca, e apareceram presas afiadas. Nuvens de energia vermelha rodearam o homem, que rosnou com raiva. Então, o corpo de Park Jean ficou mole e ele caiu ajoelhado no chão. Ao lado, observavam-no a garota assustada e o cliente, que ficou apavorado ao ver a transformação. A menina percebeu que o homem havia se tornado uma criatura perigosa.
De repente, o monstro levantou o braço e avançou contra a vítima. O cliente, muito assustado, percebeu que o monstro estava prestes a atacá-la. Park Jean balançou a mão e atingiu a garota na cabeça com força, fazendo-a desmaiar no chão. O monstro havia incapacitado sua vítima com um único golpe. Ele olhou para o corpo da vítima com uma mistura de raiva e satisfação e ordenou que o homem fosse atrás da garota. O monstro correu em direção ao corpo do cliente, estendendo a mão como se fosse agarrá-la. Enquanto isso, o personagem principal estava de cabeça para baixo, ao lado da namorada, em postura meditativa. Preparou-se para beijá-la. Após o beijo, uma energia azul começou a encher seus pulmões. O corpo dele começou a se transformar, envolto em coágulos de energia roxa. O protagonista sentou-se com os olhos fechados em meditação, enquanto sua esposa caía ao seu lado, também exausta. A recepcionista levantou-se lentamente, com os olhos fechados, recuperando a consciência. Shen olhou para ela com interesse e perguntou: "Como você está se sentindo?" A moça se espreguiçou, sentindo leveza e conforto em seu corpo. A dor nas costas havia diminuído consideravelmente. Shen olhou atentamente para a esposa e sugeriu que ela continuasse suas práticas espirituais para se fortalecer. A mulher se virou, surpresa, e perguntou ao homem: "Isso realmente não é suficiente?" Shen explicou à esposa que eles não conseguiam resistir aos inimigos que avançavam como mortais. Era necessário abrir rapidamente a circulação celestial menor, o que os ajudaria a entrar no reino do cultivo do Qi. A anfitriã, admirada, perguntou ao garoto como eles conseguiam progredir tão rápido. Ele mostrou o medalhão à companheira, dizendo que aquele artefato permitia compreender o reino mais elevado, de 1000 anos. Com esse método e autoaperfeiçoamento, ele dominava todas as leis e poderia alcançar o reino do cultivo do Qi durante a noite. A anfitriã olhou para o menino, assustada, e disse que ele carregava um artefato maligno. Shen explicou que obter o dão envolve gerar essência e transformá-la em Qi, além de purificar o espírito, controlar a respiração e iniciar a meditação. O protagonista contou à parceira sobre a dupla perfeição do vazio e da alegria. Sentado na cama, abraçou a namorada e falou à anfitriã sobre o método de coleta e tonificação. Segurando o talismã na mão, ele detalhou o processo. A anfitriã, impressionada, não conseguia acreditar que havia energia vital dentro do talismã. Shen se sentou em postura meditativa e explicou que aquele artefato seria suficiente para que eles conseguissem romper e praticar o Qi. Ele olhou para a esposa e disse que não tinham tempo a perder. Se conseguissem romper, ganhariam força para proteger a filha. Animada, a anfitriã disse que eles poderiam começar imediatamente. Shen pegou o medalhão com a boca, pediu para a menina mordê-lo e explicou que ela seria guiada no processo. A menina mordeu a lateral do artefato, e uma energia escura surgiu ao seu redor. Uma mancha vermelha brilhante apareceu no peito da garota. O protagonista lançou um feitiço para o método de cultivo duplo e abraçou a esposa. Ela disse que se sentia melhor e abriu os olhos, olhando para ele. Shen percebeu que o menino estava um pouco envergonhado. De olhos fechados, ele explicou que tudo aquilo era um sinal de que estavam quebrando 3 barreiras. A mulher sentiria dores, mas deveria deixá-las fluir naturalmente. Ele estaria ali para ajudá-la a superar essa fase. A anfitriã sentiu uma onda forte de energia percorrer seu corpo, um calor que ia da cabeça aos pés. Surpresa, ela contou ao menino que o método de cultivo duplo era simples e rápido, mas Shen explicou, sorrindo, que apesar da aparência simples, era muito difícil de alcançar. Segurando o talismã, ele disse que, no processo de melhora, ambos precisam confiar plenamente um no outro, algo raro de se encontrar. A dupla perfeição não pode se transformar em coleta forçada e morte. A anfitriã ficou impressionada por perceber que o menino, que acabará de chegar ao mundo mortal, já confiava nela profundamente. Shen explicou que todas as suas memórias estavam guardadas em sua mente. Embora sua encarnação terrena o tivesse decepcionado, ele via nela um verdadeiro tesouro. O homem se aproximou da esposa e disse que ela deveria ajudá-lo a quebrar a barreira. Enquanto isso, Juan brincava na caixa de areia, esculpindo algo com concentração. De repente, o demoníaco e maligno Park Jean se aproximou da garota pela lateral, estendendo a mão. O personagem principal abraçou a esposa e a beijou. Uma energia vermelha e uma luz brilhante os envolveram. Shen se virou, animado, e disse à mulher que havia um inimigo ao lado deles. A mãe, preocupada, se virou rapidamente e chamou a filha, com medo. O personagem principal abraçou a amada e exigiu que ela se segurasse firme, sem se mover. Ele pediu que ela o ajudasse a quebrar a barreira. A menina, que brincava na caixa de areia, se assustou ao ver um homem estranho se aproximando. Era o demônio Park Jean. Apavorada, ela chamou pelos pais.
O monstro, furioso, agitou os braços e pulou em cima da garota, querendo matá-la. Shen e sua namorada correram até o local. Na rua, a menina olhou para eles, surpresa. Correndo, ela gritou que estava com muito medo. Park Jean caiu de lado no chão, e Shen segurou a esposa em seus braços, gritando para a filha se aproximar e fechar os olhos. O monstro começou a se levantar, rosnando raivosamente. Shen olhou para ele com medo e percebeu que se tratava de um cadáver aprimorado. Com olhos flamejantes e gritos altos, o demônio avançou contra eles. Shen desviou para o lado e usou uma combinação de ataque e defesa. Com toda a sua força, ele golpeou o monstro no peito, encarando-o com grande temor. Sabia que mortos aprimorados não temem dor nem morte. Shen perfurou o peito do mutante com a mão, mas o zumbi reagiu com uma luta suicida, agarrando-o pela mão e se preparando para atacar. Então, Shen lembrou-se do ponto de acupuntura Yuen. A mulher chamou o marido, apavorada. De repente, um raio de luz flamejante e muito brilhante saiu do corpo do protagonista. Ele girou a mão bruscamente e atingiu o monstro no peito. Uma explosão de fogo estalou perto do demônio, enquanto as câmaras de purificação do Qi se abriram. Com toda a força, o homem pressionou a palma da mão contra o peito do morto, gritando que o verdadeiro Yang vence o mal. O monstro ergueu a cabeça assustado e gritou de raiva. Park Jean caiu no chão após ser atingido pelo ataque mágico. Shen segurou a mão sobre o corpo do monstro e, se virando para a esposa, perguntou se ela estava bem. O casal respondeu, temeroso, que sim, estava tudo bem. Juan, sentado atrás de uma pilha de areia, perguntou aos pais, receosa, se eles tinham derrotado o monstro. O pai confirmou que sim, e a mãe sorriu, dizendo que haviam vencido. A mulher olhou de perto para o corpo de Park Jean caído no chão e, confusa, não entendia o que havia acontecido. Shen examinou o corpo e explicou que ele havia se tornado um cadáver aprimorado. A mulher contou animada ao marido que o homem havia se transformado em um zumbi. O protagonista olhou para o mutante e disse que ele era apenas um boneco morto, cuja alma havia sido removida e essência mudada. De repente, alguém se aproximou e bateu palmas para o personagem principal. Um estranho surgiu pela lateral, aplaudindo lentamente enquanto se aproximava de Shen e sua esposa. O gesto parecia amigável, mas sua expressão carregava um tom de provocação. Ele falou com certa ironia, dizendo que Shen havia conseguido derrotar sua criatura especial, algo que poucos seriam capazes de fazer, e que isso chamaria a atenção de figuras importantes. Shen não respondeu. Com um olhar firme, ordenou rapidamente que sua esposa e filha voltassem para dentro. Preocupada, a esposa o alertou para tomar cuidado e correu para casa com a filha nos braços. O estranho observou a cena em silêncio. A mulher olhou para Shen uma última vez e comentou, pensativa, que ele parecia ter um talento oculto raro, um dom que poucos conseguiam compreender. Mas Shen não quis ouvir. Ele girou o corpo de forma súbita e lançou-se contra o oponente, determinado a terminar aquilo rapidamente. Com os braços em posição de ataque, ativou o poder de seu cultivo no nível de grande mestre. No mesmo instante, um guerreiro misterioso surgiu ao seu lado, empunhando uma espada brilhante. O oponente desceu com um golpe veloz, mirando a cabeça de Shen. Shen reagiu com precisão. Com um movimento rápido, recuou a uma distância segura e observou o guerreiro à sua frente. O espadachim tentou outro ataque, dessa vez, vindo de cima, mas Shen desviou com agilidade, estendeu o braço e bloqueou o movimento com firmeza. Com um golpe concentrado, acertou o peito do adversário, desarmando-o. A espada caiu no chão com um som metálico. O oponente cambaleou. Shen o observou com calma e então, com uma voz firme, perguntou se aquilo era tudo, ou se tinha mais algum truque escondido. O estranho, identificado como Sr. Xie, recuperou-se e respondeu com um sorriso contido. Ele reconheceu que Shen tinha se saído bem ao lidar tanto com a criatura invocada quanto com o espadachim, mas então, advertiu com frieza, dizendo que aquilo era apenas o começo, e que o verdadeiro poder daqueles ligados às técnicas tradicionais ainda estava por vir. O jovem guerreiro olhou para Shen com desprezo e disse, irritado, que aquele monstro derrotado era apenas um ser espiritual de baixo nível. Com um tom arrogante, perguntou se o protagonista realmente achava que tinha chance contra alguém como ele. Uma aura escura envolveu o corpo do guerreiro. Ele queria demonstrar a diferença entre seus poderes e os do clã ao qual pertencia, um clã conhecido por técnicas tradicionais de combate e manipulação de energia. Do chão, figuras começaram a emergir lentamente. Eram guerreiros sombrios, armados com espadas. O jovem guerreiro exigiu, de maneira arrogante, que Shen entregasse sua esposa e filha. Queria deixá-lo humilhado e submisso,
como sinal de rendição. Shen permaneceu firme, respirou fundo e se levantou, mantendo os olhos fechados por um instante, enquanto um novo inimigo surgia, um ser com uma espada de grandes dimensões. Mas antes que pudesse atacá-lo, algo inesperado aconteceu. Uma criatura surgiu pelas costas do jovem guerreiro e o segurou com força pelo pescoço. O rapaz se assustou e olhou para o lado. Era Park Jean, que inexplicavelmente havia retornado, agora mais forte do que antes. Confuso, o guerreiro perguntou como aquele corpo havia voltado à ativa com tanto poder. Shen, com a espada em mãos, respondeu com calma. Quando um espírito se funde com um fragmento de energia ancestral, seu poder alcança novos patamares. O talismã no peito da criatura começou a brilhar intensamente. Uma energia escura se espalhava pelo ambiente. O jovem adversário recuou, assustado, dizendo que aquilo era demais para ser contido. Em um último esforço desesperado, o guerreiro ativou uma técnica especial. Mordeu o dedo e desenhou um símbolo místico em sua testa com uma gota de sangue, fazendo surgir uma marca brilhante, uma habilidade chamada Chama da Incineração. Uma névoa rosada tomou o ambiente. Era a defesa energética do chamado Bicho da Zeda Dourado. Envolto nessa energia, ele lançou um olhar determinado e riu, confiante. Shen o observava em silêncio, com um olhar sério. Não disse uma palavra, apenas murmurou que aquilo marcaria o fim da batalha. Com um movimento rápido, Shen concentrou toda sua energia em um ataque único. Mirou os pontos de energia do oponente com extrema precisão, buscando neutralizar seus canais de chi. O golpe foi direto. O impacto fez o adversário recuar com força. O jovem guerreiro tentou desviar, mas não foi rápido o suficiente. A técnica de Shen o atingiu com intensidade, desestabilizando seu fluxo de energia. Ele caiu, tentando se levantar, ofegante e visivelmente enfraquecido. Olhou para Shen com raiva, tentando recuperar o controle da situação. Mas era tarde demais. O jovem guerreiro, completamente esgotado, rasgou a camisa sobre o peito, revelando um medalhão dourado preso ao pescoço. Com um olhar determinado e uma expressão intensa, ele desafiou Shen dizendo que ainda não havia acabado. Ergueu o artefato aos lábios e começou a entoar uma antiga invocação. Dentro do medalhão, uma energia antiga começou a se agitar. Ele estava tentando evocar forças dos reinos espirituais, canalizando o poder dos 9 submundos. A aura ao redor dele ficou pesada, e um vento estranho tomou o ambiente. Shen, observando de lado, ficou surpreso com a ousadia do oponente. Viu que aquele era um último esforço desesperado. Sem hesitar, desferiu um golpe rápido para interromper o ritual. O protagonista olhou com seriedade e disse, com voz firme, que aqueles que restaram da antiga era não compreendiam mais o verdadeiro caminho. Explicou que, durante a batalha, já havia lançado um feitiço de contenção. Nesse momento, ele se virou e percebeu algo surpreendente. Park Jean havia recuperado os sentidos e começava a se levantar. Shen lançou um olhar determinado em sua direção e declarou que estava na hora de colocá-lo para trabalhar. Ele se aproximou da porta de casa e chamou com alegria por sua esposa e filha, dizendo que tudo estava resolvido. Ao entrar, encontrou sua esposa aliviada. Ela deu um suspiro profundo, sentindo que o pior havia passado. Mas, ao olhar para fora, percebeu que algo se aproximava novamente. Era Park Jean, voltando a casa, agora arrastando o corpo inconsciente do jovem mestre. A menina gritou, assustada com a cena. Shen se aproximou da filha com calma e acariciou sua cabeça, dizendo gentilmente que agora, Park Jean faria o que ela pedisse. A menina, desconfiada, perguntou para o pai se aquilo era verdade, e ele disse que a filha poderia tentar e ver por ela mesma. A menina, ainda na varanda, pediu ao ser estranho que mostrasse o coração. Sem dizer uma palavra, o monstro se curvou, uniu as mãos sobre a cabeça e formou um gesto de coração. Juan bateu palmas, feliz com a resposta. Depois, com alegria inocente, pediu que ele se levantasse. O ser obedeceu, de maneira curiosa e quase lúdica. A mulher, observando a cena, olhou para o marido com espanto e perguntou por que você trouxe isso aqui para casa. Diante deles estava o corpo desacordado do jovem guerreiro. Shen explicou, com seriedade, que os guerreiros do clã demoníaco eram descendentes dos praticantes da antiga montanha Yin, seres que haviam perdido muito, mas ainda carregavam vestígios de poder espiritual milenar. Shen analisou
analisou o corpo do jovem e disse que ele chegou ao ápice do caminho da purificação do Qi. Seu corpo agora carregava energia pura, algo que poderia ser aproveitado para fortalecer suas próprias práticas e de sua esposa. Com um olhar estratégico, Shen sugeriu que talvez seria bom verificar se ele deixou para trás algum artefato valioso. A energia espiritual contida no corpo do jovem guerreiro poderia, sem dúvida, ajudar Shen e sua esposa a fortalecerem suas habilidades para enfrentar novos desafios e proteger a filha. Dentro da casa, o jovem cavaleiro estava sentado, amarrado a uma cadeira, enquanto começava a recuperar a consciência. Ao abrir os olhos, lançou um olhar de desagrado para todos ao seu redor, perguntando se sabia com quem estava lidando, e se achava que poderia tocar na família de Xie do Sudeste, sem consequências. Enquanto isso, a pequena Huan brincava inocentemente, sentada nas costas de Park Jin, que agora parecia completamente domesticado. O jovem cavaleiro continuava tentando intimidar Shen com palavras ameaçadoras, mas este manteve a calma. Sem discutir, Shen entregou um pedaço de pano à esposa e disse que precisavam manter o ambiente em silêncio. O prisioneiro ficou indignado, mas sem escolha. Logo depois, virou a cabeça e viu a menina sentada tranquilamente sobre o agora inofensivo Park Jin. A cena o deixou confuso. Shen olhou com firmeza para o jovem mestre e disse, com tom objetivo, dizendo que viriam se ele carregava algo útil com ele. Com delicadeza, retirou o medalhão dourado do pescoço do prisioneiro, e sua esposa o examinou, surpresa, perguntando por que ele teria aquele selo. Ele olhou para o artefato com atenção, dizendo que o selo era usado em rituais espirituais dos 9 submundos, e que pode ser usado para invocar ou repelir entidades espirituais, mas que sempre haveria um preço. O prisioneiro tentou protestar, claramente irritado, dizendo que o selo era de fabricação simples, e que raramente poderia canalizar algo realmente poderoso. Mas Shen manteve o tom sereno. Ele falou que o outro estaria subestimando, e que o selo foi passado por gerações na sua família, e é usado na adoração ao Rei Fantasma, um espírito ancestral que trouxe equilíbrio ao mundo espiritual por séculos. Shen suspirou, pedindo que parassem de histórias, pois já tinha ouvido o suficiente. Com cuidado, manipulou o artefato e extraiu dele um pequeno bicho da azeda dourado. Olhou para a criatura espiritual e comentou que era uma variante rara, embora fosse de qualidade inferior, mas que ainda assim poderia ter algum uso. Com o jovem mestre mais calmo, Shen recolheu o cinto do prisioneiro, procurando por outros itens mágicos que pudessem ser úteis ou perigosos. A recepcionista estava claramente nervosa com a situação. Ela perguntou, incomodada, por que ele tinha tirado algumas peças da roupa do rapaz. Shen explicou, sem dar muita atenção ao comentário, que estava investigando um artefato espiritual raro escondido no cinto do prisioneiro, algo que parecia afetar a mente de quem o usasse. Ao procurar nos bolsos do jovem guerreiro, Shen encontrou diversos talismãs da montanha Jin. Dentro da roupa dele, um tipo curioso de roupa encantada, além de uma carteira mágica. Dentro da carteira, havia um cartão dourado misterioso. Não tinha energia mágica, mas parecia feito com muito cuidado. Shen comentou que aquele cartão era raríssimo, algo que pessoas comuns jamais conseguiriam. Era um cartão VIP ilimitado. O jovem prisioneiro, mesmo amarrado, ofereceu o cartão em troca de liberdade. Mas Shen jogou o cartão para o lado, dizendo que não se importava com dinheiro do mundo comum. Enquanto isso, a esposa de Shen analisava os objetos mágicos espalhados no chão. Ficou impressionada com a quantidade de tesouros. Shen comentou que, embora a qualidade não fosse melhor, já era um bom começo para eles. Enquanto todos observavam os itens, o prisioneiro abriu a boca e um pequeno inseto espiritual escapou. Shen pediu à recepcionista que parasse de olhar para os artefatos, pois poderiam ter sido feitos com ingredientes especiais. A recepcionista perguntou se existia algo mais valioso. Shen então apontou para o prisioneiro e explicou que, por estar no auge do cultivo de Qi, ele era uma fonte valiosa de energia. Disse ainda que o rapaz havia usado essa energia de forma negativa no passado, retirando a força vital de outras pessoas. O prisioneiro, com medo, perguntou o que Shen planejava fazer. Shen respondeu com seriedade que agora seria a vez dele perder um pouco de sua própria energia. O jovem ameaçou Shen, dizendo que sua família o destruiria. Shen, irritado, deu um tapa no rosto dele e falou que já estava cansado dessas ameaças. A recepcionista, desconfortável com a situação, afastou-se. Ela não queria participar da coleta de energia. Shen explicou que o prisioneiro havia usado uma técnica proibida para sugar energia vital,
conhecida como técnica da criança Jane. Disse também que mestres poderosos podem usar algo chamado técnica de absorção estelar, que retira a energia direto do corpo do oponente. A esposa de Shen ficou preocupada, mas também queria acabar logo com aquilo. Ela disse que não se importava em esgotar a energia de alguém que fez tanto mal. O prisioneiro ficou em silêncio, abatido. Shen então disse à esposa que poderiam usar uma técnica parecida, chamada cultivo duplo, para obter o mesmo resultado. Ele explicou tudo com calma. A esposa, já familiar com métodos parecidos, disse que entendia. Era algo parecido com ventosas terapêuticas. Shen confirmou que era isso mesmo. Se aproximou da esposa, e juntos iniciaram o processo com um toque mágico suave, ativando a técnica do beijo estelar. Um brilho amarelo começou a envolver os dois. Enquanto isso, Shen também canalizava a energia da prisão, segurando o braço do jovem guerreiro. A recepcionista fechou os olhos, sentindo a forte energia se espalhar pelo ambiente. Enquanto isso, em um lugar distante, dentro da propriedade ancestral da família do jovem cavaleiro, um servo entrou correndo, apressado e muito nervoso. Ele atravessou o corredor e chegou até um grande escritório onde alguns homens importantes estavam reunidos. Ele avisou em voz alta que algo grave tinha acontecido. O patrão se irritou com a interrupção, lembrando que estavam na presença de convidados importantes, e que aquele tipo de comportamento era desrespeitoso. Na sala também estava sentado um monge budista, com grandes contas de oração penduradas no pescoço. Com calma, o monge disse que confiava no mordomo Shan e pediu que ele explicasse o que estava acontecendo com o jovem mestre Shi. Shan hesitou. Estava com medo de dizer a verdade, mas o chefe da família insistiu, pedindo que ele falasse claramente. Então o mordomo explicou que o inseto espiritual que seguia o jovem mestre havia retornado, sem ele. Isso indicava que o rapaz podia estar em perigo. Shan contou que o jovem havia saído tentando impressionar uma moça, mas foi enganado e acabou caindo em uma armadilha. Agora, ninguém sabia se ele ainda estava vivo. Ao ouvir isso, o chefe da família ficou furioso e ordenou que o inseto mágico fosse solto para procurar o rapaz. O monge se levantou e se ofereceu para cuidar da situação, dizendo que devia um favor ao chefe. O patrão agradeceu e confiou seu filho aos cuidados do monge, prometendo retribuir a ajuda depois. O monge pediu ao servo que o levasse até o local, pois havia pouco tempo. Enquanto isso, o jovem cavaleiro continuava amarrado à cadeira. Ele gritava bravo, chamando Shen e sua esposa de ladrões por estarem retirando sua energia espiritual. A esposa de Shen, no entanto, estava tranquila e disse que se sentia muito bem. Ela comentou com alegria que conseguia ouvir a filha brincando lá fora. Shen respondeu que, quanto mais se avança no caminho do cultivo, mais sensível a alma se torna. O prisioneiro estava assustado, mas ainda queria fazer perguntas. Nesse momento, uma luz forte apareceu ao redor de Shen e sua esposa. Ela agora havia alcançado um novo nível de poder espiritual. Com um sorriso confiante, a esposa de Shen disse ao prisioneiro que agora ele veria que tipo de isca ele poderia ser. O jovem cavaleiro ficou espantado e perguntou como eles sabiam de tudo aquilo. Shen então revelou que havia enviado uma mensagem secreta ao inseto espiritual do inimigo. Ele explicou que havia escondido 100 mariposas douradas, camufladas entre milhares de insetos semelhantes. Dessa forma, seu próprio caminho ficou invisível, e ninguém conseguiria rastreá-los com facilidade. O jovem cavaleiro gritou, furioso, dizendo que as mariposas douradas eram extremamente raras e difíceis de cultivar. Somente os membros mais importantes da sua família podiam carregar um inseto-mãe e uma filha cada. Shen respondeu com um gesto brusco e deu um tapa leve no rosto do prisioneiro para interromper suas reclamações. Em seguida, olhou para sua esposa e disse que era hora de se prepararem. A esposa, animada, perguntou o que deveriam fazer. Shen colocou alguns papéis com feitiços sobre a mesa e disse que, em breve, eles alcançariam um novo nível no caminho do cultivo, talvez até o estágio de fundação. Com um pouco de receio, ela perguntou o que devia fazer. Shen explicou que, durante batalhas, as armas e estratégias mágicas são essenciais. Ele comparou: se uma criança tiver uma arma poderosa, como um revólver, ela pode até derrotar um adulto, se estiver bem preparada. A esposa riu e disse que, nesse caso, a criança venceria com certeza se a arma fosse melhor. Shen mostrou um amuleto mágico que tinha nas mãos. Ele explicou que, naquele nível de cultivo, amuletos simples já não funcionavam mais.
Por isso, decidiu melhorar e fortalecer os itens mágicos deles. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o monge budista e o servo finalmente chegaram aos arredores do local onde tudo estava acontecendo. O monge olhou para o céu e reconheceu um sinal mágico. Estava no lugar certo. O monge fechou os olhos, juntou as mãos em oração e usou uma técnica espiritual. Com seus poderes de visão especial, conseguiu ver a distância. Ele viu Shen e sua esposa sentados, parecendo tranquilos, comendo juntos. Também viu a filha deles montada nas costas de um boneco mágico chamado Puppet. O monge percebeu que o casal havia alcançado o auge da purificação do Qi. O servo, ansioso, perguntou se o jovem mestre Xie estava bem. O monge respondeu com um tom preocupado. O jovem mestre ainda estava vivo, mas sua energia estava extremamente fraca, como se tivessem drenado sua essência com uma magia perigosa. Shen, que havia percebido a aproximação, comentou com desagrado que seus inimigos os encontraram muito rápido. O monge, sério e calado, juntou as mãos novamente e desapareceu em um piscar de olhos. O servo ficou chocado com a velocidade dele. Num instante, o monge apareceu bem na frente de Shen e o encarou. Shen olhou para ele com firmeza e perguntou, em tom severo, quem ele era. O monge o observou com atenção, tentando entender com quem estava lidando. Em seguida, se aproximou e disse que queria levar o jovem mestre de volta em segurança. Ele se curvou diante de Shen e pediu que ele voltasse para o caminho correto antes que fosse tarde demais. Shen não gostou nem um pouco do pedido. Ele respondeu com firmeza que o jovem mestre da família havia tentado sequestrar sua filha para usar em práticas perigosas. E tudo o que ele havia feito até agora era para se proteger, e proteger sua família. O servo, muito irritado, acusou Shen de estar inventando mentiras sobre o jovem mestre. O monge, com expressão séria, disse que não acreditava em Shen. Ele exigiu que libertassem o rapaz e entregassem todos os artefatos mágicos de energia negativa. Com calma, mas insatisfeito, Shen respondeu que o monge nem compreendia direito o que estava pedindo. Enquanto isso, sua esposa, firme e decidida, segurava um machado mágico perto do jovem mestre, pronta para se defender se fosse necessário. O monge percebeu a situação e olhou com atenção. O servo, desesperado, estendeu a mão à frente e gritou que, se algo acontecesse ao herdeiro, haveria sérias consequências. O monge juntou as mãos em prece e se preparou para agir rapidamente. Antes que a conversa avançasse, ele avisou que reagiria com toda sua força caso o jovem fosse ferido. Shen ficou em alerta, e logo percebeu que o monge se moveu em alta velocidade e o segurou pelo colarinho. Shen percebeu que o monge não queria machucá-lo de verdade, parecia que ele queria usá-lo como garantia para salvar o jovem. O monge explicou que a diferença de poder entre eles era enorme e que esperava não ser forçado a lutar. Foi nesse momento que uma espada passou rapidamente ao lado do rosto do monge. Era o guerreiro protetor de Shen, que surgiu para defendê-lo com sua espada em mãos. O monge se esquivou com rapidez e recuou para uma posição segura. O servo, impressionado, gritou que Shen ainda podia invocar guerreiros espirituais. Shen então chamou seu general fantasma, um guerreiro gigante cercado por uma aura misteriosa, que surgiu diante dele. O monge, observando com calma, disse que era um oponente forte, mas que algo mais avançado seria necessário para enfrentá-lo de verdade. Enquanto isso, dois espadachins mágicos surgiram no alto e desceram para atacar o monge. Em resposta, o monge ativou o feitiço Mitaba, uma técnica de defesa espiritual. O general fantasma atacou com força total, avançando com sua espada. O monge, mantendo a calma, usou sua técnica especial chamada Mão da Grande Compaixão, uma habilidade poderosa dos monges budistas. Com um único gesto, ele conseguiu desfazer o ataque e dispersar os guerreiros que haviam surgido. O servo disse que o general fantasma não era páreo para o mestre do reino intermediário da fundação. O monge percebeu um pequeno objeto mágico voando na direção dele. Ele rapidamente bloqueou o talismã com a mão, mas houve uma forte explosão que espalhou uma energia escura ao redor. De repente, uma enorme mão demoníaca apareceu e agarrou o monge pelo pescoço com muita força, começando a apertar. O servo ficou assustado, sem saber quem tinha feito isso. O protagonista, com raiva, explicou que o general fantasma só estava distraindo os inimigos para que ele pudesse chamar essa criatura. Então,
um gigantesco guerreiro demoníaco com chifre surgiu e segurou o monge firmemente. O monge, assustado, reconheceu que aquele era o famoso Rei Fantasma, uma entidade poderosa. Shan, o servo, ficou surpreso e perguntou como o protagonista conseguia controlar o Rei Fantasma, que era uma figura muito respeitada pela família dele há séculos. O protagonista disse que para controlar as 5 criaturas fantasmagóricas imortais era preciso usar desejos como isca, atraindo-as com o que elas mais queriam. O Rei Fantasma então olhou para o protagonista com uma expressão estranha, mostrando surpresa e desdém. O servo ficou chocado, sem entender como o mestre Min poderia estar perdendo para alguém tão jovem. Enquanto isso, o fantasma continuava segurando o monge, que começou a tossir sangue, claramente sofrendo. O monge percebeu que tinha sido atingido num ponto vital e que não conseguiria escapar. Mesmo assim, ele achava difícil entender os planos do jovem protagonista, que pareciam complicados demais. O fantasma, ainda segurando o monge, tirou uma pequena esfera verde do corpo dele. Ele sorriu e falou que o elixir da fundação era um tesouro muito valioso, e se preparou para engolir a esfera, levando-a até a boca com a pata. O personagem principal mandou o fantasma não comer a esfera verde, dizendo que aquele tesouro era dele. O fantasma olhou para ele com desgosto, mas soltou o monge. Os budistas caíram no chão, enfraquecidos. O fantasma ficou bravo porque queria ficar com o prêmio e perguntou por que Shen mandou devolver. Shen explicou que tinha uma técnica especial chamada transformar-se em Yang que ajudaria a vencer o Rei Fantasma de nível médio. O fantasma, com nojo, disse que poucas pessoas na China conseguiam alcançar esse nível e que ele mesmo tinha conseguido com a ajuda de uma pílula rara e muito treino. O fantasma perguntou o que poderia ser ainda mais valioso. Shen chegou perto e disse que tinha um método antigo, perdido por 1000 anos, que poderia ajudar o fantasma a virar um lorde poderoso. O fantasma ficou surpreso e com medo, sem entender de onde Shen tirou essa ideia. Shen prometeu cuidar dos outros 2 convidados primeiro e depois enviaria uma mensagem para o fantasma, que decidiria se o método era real ou não. O guerreiro demoníaco virou-se, olhando com desgosto para o monge e o servo. Então, jogou uma pílula verde para Shen. Ele pegou a esfera brilhante e olhou com atenção. O fantasma começou a desaparecer e avisou Shen para não mentir, ou não o perdoaria. Shen viu um medalhão dourado cair em sua mão e decidiu que daria ao fantasma o melhor método para se fortalecer. Ele planejava fazer o fantasma seu aliado quando ele saísse do isolamento. Shen mandou o servo avisar ao mestre que, se quisesse resgatar o jovem, teria que pagar um bom preço. Shan pediu o valor exato para passar ao mestre, e Shen ordenou que preparassem todo o dinheiro necessário para salvar o jovem mestre. Ele também mandou que o servo e o monge saíssem. Shan prometeu que entregaria a mensagem, mas avisou Shen para tomar cuidado, porque ele havia ofendido a família Shi e a seita Lotus. Depois que os visitantes foram embora, Shen ficou parado, observando-o sair. Então, ele caminhou até a porta de casa, onde sua esposa veio correndo para cumprimentá-lo, e sua filha estendeu as mãos para ele. Kan, a esposa, ficou surpresa ao ver a pílula verde nas mãos de Shen e não sabia que tipo de tesouro era aquele. Shen explicou para ela que era o elixir da fundação, um item muito valioso. O jovem mestre não conseguia acreditar que Shen tinha conseguido derrotar o mestre Min, um ancião poderoso da seita Lotus. De repente, Shen deu um soco forte no rosto da prisioneira com sua técnica de cultivo. A mulher olhou para a pílula verde com desprezo, sem entender como o garoto queria usá-la para melhorar a relação com sua parceira. O personagem principal segurava uma bola verde mágica na mão e disse alegremente para a esposa que ela estava ficando cada vez melhor. A mulher falou de forma divertida que teve uma sensação boa. Ela correu até ele pedindo ajuda. Ele elogiou a esposa com sinceridade. A filha se aproximou e perguntou por que a mãe estava com o rosto vermelho. A mãe disse que já estava tarde e que a filha devia ir dormir. O menino se despediu da garota, dizendo que os pais ainda tinham muito trabalho para ficar mais fortes. A menina, animada, perguntou se era uma boa ideia melhorar. A mãe ficou tímida, mas sentou a filha na cama e explicou que ela e o pai precisavam ficar mais fortes para proteger a menina de pessoas perigosas. A menina falou para a mãe estudar com o pai e cuidar dela. Depois, virou-se na cama e disse que já estava dormindo. A mãe suspirou aliviada. O personagem principal olhou para a esposa com alegria. Ele explicou que para criar uma base forte no treinamento, é preciso focar a energia interior e que o corpo precisa ser fortalecido com muitos anos de prática para aguentar a pressão dessa energia. O personagem disse que se o corpo estiver fraco, é como uma bola que, sob muita pressão, pode acabar se machucando. Na montanha Yin, a criança da família Shi atingiu o ponto máximo de purificação.
Shi queria levar a filha do protagonista. O jovem mestre tentava usar um método da montanha para pular etapas difíceis do cultivo corporal e alcançar diretamente o reino da fundação. Com isso, o protagonista e sua esposa desbloquearam a habilidade especial chamada Portão Usha, que permite que seus corpos se curem muito rápido. A esposa explicou que, enquanto o balão interno deles não esvaziasse, eles poderiam se recuperar sem que seus meridianos fossem danificados. Durante a recuperação, era importante manter a mente calma e sem distrações. Ele olhou para a própria perna que tremia e sentiu uma surpresa profunda. Um monge ferido descansava na cama e disse que Shen era muito esperto e difícil de entender. Ele nunca tinha encontrado alguém tão astuto em todos os seus anos enfrentando demônios. Um homem perguntou ao monge se ele sabia de onde Shen tinha aprendido sua técnica. De repente, uma mulher entrou com raiva, perguntando onde estava seu filho e quem tinha levado ele. O homem explicou que o mestre Mingmin havia se machucado tentando salvar o menino. Ele pediu para conversar com a mulher fora de casa. A mulher ficou furiosa, jogou uma panela no chão e chamou o marido de velho. O marido ficou muito bravo e chamou a esposa de inútil, dizendo que por causa dela, o filho dele sofreu muita humilhação. Ele reclamou que tudo aconteceu porque ela mimava demais o garoto. A mulher ficou calada e pensou bastante nas palavras dele. O homem, irritado, disse que o personagem principal tinha sido enganado por alguém ganancioso e que isso trouxe problemas para toda a família. A esposa, firme, disse que o filho deles tinha um grande destino, que ele iria conquistar muito poder e glória no futuro. Ela ficou irritada com quem ousava desafiar o filho dela e decidiu que iria salvar o garoto pessoalmente. O marido tentou avisá-la para não agir sem pensar, pois o mestre Min estava em perigo, mas ele tinha um plano para salvar o filho e depois se vingar de Shen. A mulher não quis esperar e disse que resolveria tudo sozinha. Ela lembrou o marido que ele tinha prometido apoio ao mestre Min e à seita do Lotus, e que agora era responsável pela vida do filho. Antes de sair, ela chamou o marido de inútil e sem cuidado. Ele ficou irritado, mas não disse nada enquanto ela ia embora. Ela chegou até uma porta vermelha gigante e a abriu. Entrou em uma sala escura, onde uma pedra grande estava pendurada no teto. Pegou um sino verde mágico e começou a tocar. O som ecoou pelo lugar. De repente, ouviu risadas vindas de dentro da pedra. A tampa da pedra se abriu, revelando um sarcófago negro. A mulher ficou no chão observando tudo, muito feliz com o que viu. A mulher olhava fixamente para o sarcófago negro, sentindo que algo a observava de dentro dele. Enquanto isso, o personagem principal estava em casa com a esposa, num dia claro. A mulher se aproximou e perguntou se ele estava bem. O protagonista pegou uma espada, fez um pequeno corte na mão e mostrou para a esposa, que ficou surpresa. Ela perguntou se aquilo era mesmo a famosa habilidade divina chamada Portão Usha. Shen explicou que aquilo era só o começo dessa habilidade. Ele disse que um novo inimigo estava chegando e que eles precisavam se preparar. A esposa perguntou animada se deveriam começar a agir sério agora. Shen, segurando uma faca na mão, parecia pronto para o que viesse.